Meus amigos de fé, estamos aqui para falarmos das coisas do Corinthians. Corinthians que empatou com o Botafogo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Botafogo 2. Vamos falar também do início das audiências públicas para a alteração do Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista, que inicia-se agora em 1º de dezembro e termina em dia 9 de fevereiro. As audiências públicas serão realizadas lá no Parque São Jorge. Bom, falando agora do jogo de hoje contra o Botafogo, o Corinthians empatou 2-2. O Corinthians teve um primeiro tempo muito intenso. O Corinthians teve a oportunidade de, já aos 6 minutos, abrir a cara através de um erro de saída de bola do goleiro do Botafogo, o goleiro Léo Lonque, e o Corinthians poderia até ter ampliado o placar. A defesa do Botafogo jogou totalmente improvisada, com o lateral esquerdo Marçal jogando como zagueiro pelo lado direito, totalmente torto. O Nilton no meio de campo, o Léo, quando vai sair, passa a bola para o Léo Nick, quando o Ranieri faz a interceptação, uma jogada marcando sob pressão. E isso, o Corinthians teve muitas chances, empilhou chances atrás de chances e não conseguiu finalizar com o gol, né? Conseguiu sacramentar com o gol. Até os 30 minutos, o Savarino sofreu uma contusão, saiu de campo, e aí, meu amigo, aí começa a grande mudança no time do Botafogo. O técnico Davi Ancelotti percebeu que estava perdendo o meio de campo, colocou o Alan, que é um jogador de maior marcação e de contenção, e aí entrou Montoro e Barreira. E Barreira, esse jogador, eles mudaram totalmente o cenário do jogo. O Botafogo conseguiu equilibrar as ações. O Corinthians tem uma dificuldade enorme com o Carrilho e na marcação. Ele não é um jogador que é de contenção, um jogador para ser meia aberto pela direita, mas não tem o trabalho de um grande êxito jogando como segundo volante, e acabou trazendo problemas muito sérios para a equipe do Corinthians. O meio de campo ficou muito exposto e tivemos aí problema sério. O Corinthians acabou levando a virada e Gustavo Henrique, com um gol salvador, conseguiu dar um empate. O Corinthians, com esse resultado, chega aos 46 pontos, já briga de uma forma muito discreta pelo 8º lugar do Campeonato Brasileiro, o 8º esse que pode dar direito a pré-Libertadores, né? Então, o Corinthians, que almeja chegar nessa classificação, já vê isso com uma certa dificuldade. O técnico Dorival Júnior, ao final da partida, abriu seu coração e falou que nunca passou por uma situação como ele está vivendo hoje no Corinthians, principalmente na parte diretiva, totalmente na parte política do clube. É claro, ele foi contratado por um presidente desse afastado sobre acusações sérias de roubo aos cofres do clube. A diretoria que assumiu enfrentou seríssimas dificuldades com o transfer ban. Durante todo esse Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve apenas uma contratação, que foi o atleta Vitinho, que chegou ao clube de graça, ele tinha um passe na mão, e antes desse transfer ban. Portanto, é isso. A vida do Corinthians em 2025, apesar das dificuldades, ela termina com um saldo positivo diante das dificuldades que teve. O treinador não podendo contratar ninguém, nos bastidores fervendo, crise sobre crise. É um ano para ser esquecido na vida do Corinthians. O Corinthians internamente tem muito que melhorar, mas especificamente a equipe dentro de campo, a gente tem que olhar. Você pode achar muito pouco daquilo que ela poderia produzir e você não está errado, mas também temos que olhar pelo outro prisma de saber que eles conseguiram algo que está fora. Esse time nunca esteve na zona do rebaixamento. Esse time, a gente tem que tirar o chapéu, que chegou aí com muitas dificuldades, mas muitas dificuldades. É claro que para o ano de 2026 a gente espera muita coisa. A ansiedade do torcedor corintiano, eu sempre digo, ela é compatível com a grandeza do clube, com a sua enorme torcida, a sua fiel torcida. O povo corintiano merece uma representatividade melhor dentro das 4 linhas, coisa que não está acontecendo, e não é esse ano.
já vem acontecendo há muitos anos. Se você olhar bem, o último Campeonato Brasileiro ao qual o Corinthians esteve disputando as primeiras posições foi no ano de 2022, com o Vitor Pereira, que levou o Corinthians até o vice-campeonato da Copa do Brasil e caiu nas oitavas de final da Libertadores da América, e pelo Flamengo, que naquele ano se tornou campeão. Eu acho que se o Corinthians passasse por aquele Flamengo, conseguiria passar pelo Vélez e o Atlético Paranaense. O Corinthians era muito melhor do que essas duas equipes, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, tirando esse hiato, você vê 2017 com a conquista do Campeonato Brasileiro, 2015, equipes dentro de campo. Mas essas equipes, quando ganharam esses dois títulos, já enfrentavam seríssimas dificuldades financeiras que se arrastam há mais de 10 anos, chegando ao ápice do desespero que se encontra hoje. Portanto, dentro de campo há uma expectativa de melhora e tem que ser através do pagamento de transfer, enfim, uma nova estrutura. De imediato, o Corinthians se prepara para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, no dia 10 de dezembro, lá no Mineirão. Corinthians, a partir de agora, o Dorival deixou muito claro hoje que vai começar já a olhar exclusivamente para a partida lá contra o Cruzeiro, vai poupar vários jogadores. Próximo compromisso do Corinthians agora no próximo dia 3 de dezembro, quarta-feira agora, diante da equipe do Fortaleza que está desesperado. Para o Fortaleza, essa partida é vida ou morte. O Fortaleza tem que ganhar de qualquer jeito para permanecer com chances de ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano de 2026. E a última partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro é no próximo dia 7 de dezembro, na Neoquímica Arena, contra o já rebaixado equipe do Juventude de Caxias do Sul. Portanto, é isso. Dentro de campo, o Corinthians já tem a sua agenda, tem só esses 3 jogos. O Corinthians agora tem essas duas partidas contra o Cruzeiro e, havendo sucesso, vai para a final da Copa do Brasil, que seria muito interessante economicamente e até para a sua torcida que há muito tempo vem sendo humilhada por gestões que colocaram o Corinthians... A culpa são das pessoas, a culpa de colocar o Corinthians nessa situação tem CPF e devem ser responsabilizados. Essa que é a grande questão. A culpa do Corinthians estar nessa situação é culpa de CPF. O CPF colocou o CNPJ do Corinthians nessa situação e essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Desde o último que saiu até os outros dirigentes e aqueles que lá estiverem e não tomarem ação para que as coisas mudem. Não há mais espaço para tanta mediocridade em termos de gestão. E eu acredito nas pessoas, acho que ainda o Osmar Stabile é um homem honesto, até que me provem o contrário, mas ele é um homem honesto, é um homem que está tentando encontrar um caminho, mas eu digo o seguinte, com reforma estatutária, com as pessoas que estão lá, eu ainda eu apoio, mas sinceramente, eu vejo o Corinthians numa UTI, e lá dentro dessa UTI, o médico chega e fala, vai chegar um médico bom aí para avaliar esse paciente aí, que ele está mal. Aí esse grande médico chega e pergunta, vocês já deram AS para ele? É isso. É isso que eu estou sentindo, eu estou angustiado. Porque as medidas que têm que ser tomadas no Corinthians, você pode colocar o estatuto que for, mas se as pessoas não tiverem com espírito de transformação, não adianta nada. Não adianta nada. Você pode colocar o estatuto que for, você pode colocar as regras que forem, mas se as pessoas que lá estiverem não estarem com o espírito de cortar as amarras do passado que destruíram esse clube, ou isso vai virar AS infantil em UTI. Por hoje é só, meus amigos de fé, fiéis corintianos. Vamos à luta. Esse povo maravilhoso, essa torcida maravilhosa, não merece os gestores que trouxeram o Corinthians até esse buraco. Essa torcida não merece esse lamaçal de vergonha. Essa torcida é maravilhosa. Vai, Corinthians, o nosso amor.